No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre como planejar uma rotina para conciliar carreira e vida pessoal. Oi, gente, tudo certo? Hoje estamos aqui para falar de um assunto muito importante. Quem nunca se sentiu super sobrecarregada com as suas tarefas de trabalho, tem muitos objetivos profissionais, quer crescer na carreira e aí não sabia como fazer para conciliar isso com a vida pessoal? Então, como se dedicar a uma coisa sem deixar a outra de lado? Isso é possível e a gente precisa de quê? De organização, de planejamento. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu preparei aqui praticamente um guia sobre como planejar a tua rotina para conseguir conciliar essas duas coisas, conseguir ser bem-sucedida profissionalmente, mas ao mesmo tempo não deixar de dar atenção para outras coisas que também são muito importantes, como o tempo contigo mesma, os teus hobbies, tempo com outras pessoas que tu ama, enfim, nossa vida pessoal como um todo. Então vamos falar sobre isso agora e antes de a gente entrar de fato na parte do planejamento, a primeira coisa que é bem importante que tu entenda é que não vai existir um equilíbrio perfeito. O objetivo desse vídeo não é te falar como equilibrar perfeitamente vida pessoal e vida profissional, porque isso não existe, isso é impossível. A gente sempre vai dedicar mais da nossa energia para uma coisa. Então, normalmente a gente acaba dando mais atenção para nossa vida profissional, ela ocupa boa parte dos nossos dias, né? A gente passa muitas horas trabalhando. Então, normalmente é o nosso foco e realmente vai continuar sendo, se hoje esse é o teu foco. Depende muito da fase da vida que tu tá vivendo. Só que não é porque esse é o teu foco, que vai ser ali onde tu vai dedicar mais a tua energia, que o restante precisa ficar de lado. Então a gente tem que ter uma manutenção da nossa vida pessoal, a gente tem que ter as coisas que a gente vai continuar fazendo, mas ao mesmo tempo, a maior parte da nossa energia vai estar indo para o trabalho. Então eu não quero que tu pense que a partir de agora tudo vai ser lindo, perfeito, maravilhoso, que tu vai dedicar exatamente a mesma quantidade de energia para as duas coisas. Não, não é sobre equilibrar e sim sobre balancear as coisas para que tu consiga ter a tua saúde mental em dia, né? Não adianta nada tu ter um monte de sucesso profissionalmente, só que não conseguir aproveitar ele em decorrência da falta de saúde. Então eu, por exemplo, uma época da minha vida, eu trabalhava desde a hora que eu ia acordar até a hora que eu ia dormir. Então, quando eu comecei a trabalhar home office com o meu negócio, eu comecei a trabalhar muitas horas, né? Tem gente que acha, agora eu vou trabalhar em casa, vai ser mais tranquilo. E na verdade é ao contrário, tu tem todo o tempo do mundo ali pra trabalhar e principalmente quando é o teu negócio, tu quer investir o teu tempo nele. Então, talvez tu passe muito tempo trabalhando e esqueça de ti, porque de manhã tu tá trabalhando, daí no almoço tu tá ali respondendo e-mail, antes de dormir tu vai deitar e tu pega o teu celular pra ver coisas de trabalho. Então, é bem importante a gente conseguir separar as coisas e organizar uma rotina que te permita se dedicar aos teus objetivos, mas também cuidar de ti. Pensando em tudo isso, qual que é a primeira coisa que tu precisa definir para conseguir conciliar a vida profissional com a tua vida pessoal? As coisas das quais tu não está disposta a abrir mão. Essa esfera vai englobar tanto a área profissional quanto a área pessoal. Então, quando eu falo na área profissional, tô me referindo a quê? Quais projetos profissionais, quais objetivos profissionais tu não vai abrir mão de forma alguma? O que tu realmente quer atingir e que vai te preencher como profissional? Tem aquelas coisas que a gente quer atingir, seja na nossa vida ou enfim, dentro da nossa carreira, e a gente tem que ter isso muito claro na nossa mente. O que eu quero pra mim? O que eu quero do meu futuro profissional? Quanto que eu quero ganhar? Que cargo que eu quero ocupar? Que empresa eu quero trabalhar? Ou talvez tu quer ter a tua própria empresa, enfim. Aí tu tem que te focar naqueles objetivos. Então, primeiro de tudo, do que tu não vai abrir mão nessa área. Depois, na área pessoal, do que tu não vai abrir mão. Talvez o tempo com a tua família no sábado ou no domingo. Um almoço com a família. Todo domingo tu tem almoço e tu não quer faltar. Isso pra ti é imprescindível, tu não vai abrir mão disso. Ou talvez seja a yoga que tu faz semanalmente. Tu adora, isso te faz muito bem. E se tu não fizer, isso vai te fazer muita falta. Pode ser também o teu momento de leitura. Se tu é uma pessoa que gosta muito de ler, tu não quer abrir mão de ler todos os dias. Então é bem importante agora tu pensar quais são as coisas que me preenchem, as coisas que me deixam muito feliz e que se eu não fizer, eu vou ficar muito aborrecida, eu vou ficar incomodada, isso não vai me fazer bem. Às vezes a gente fica pensando demais em como eu vou conseguir conciliar, como que eu vou dar conta de tudo isso, mas a gente esquece de pensar em quais que são as nossas verdadeiras prioridades. Então é isso que tu tá fazendo agora, definindo quais que são as tuas prioridades.
Depois de fazer isso, a gente vai para o segundo passo, que é definir do que você vai abrir mão. Do que tu tá disposta a abrir mão nesse exato momento para conseguir atingir os teus objetivos profissionais e conseguir dar conta daquilo que é importante para ti na tua vida pessoal. Então, talvez, por exemplo, tu vai abrir mão de acordar mais tarde no final de semana. Às vezes, tu tá querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo e tá querendo dormir no final de semana até as 11 da manhã. E aí as coisas vão acumulando, tu não vai dar conta de fazer e aí chega na segunda-feira, tu tá super frustrada porque a semana já começou de novo e tu não conseguiu fazer as coisas que precisava. Então, essa pode ser uma coisa da qual tu vai abrir mão. Eu só tô dando um exemplo aqui, não necessariamente se aplica no teu caso, mas isso é uma coisa bem simples. Final de semana eu não vou mais dormir até as 11 da manhã, por mais que eu goste muito de dormir, se eu dormir até as 11, isso não vai me permitir atingir os meus objetivos, eu vou ficar frustrada, então eu vou acordar sempre às 8 da manhã no final de semana. Outra coisa, talvez da qual tu vai abrir mão, eu vou abrir mão de um sábado por mês. Então, vários momentos, assim, eu tô com muitos projetos, eu sou uma pessoa que eu adoro, assim, coisas novas, eu tô sempre pensando em desafios profissionais pra mim, isso é uma coisa que me move muito, eu sou movida por desafios. Então, de vez em quando, eu tenho que trabalhar no final de semana. Antes, pra mim, isso era rotina, todo final de semana eu tava trabalhando, não existia final de semana, feriado, nada disso. Agora, eu já sei que de vez em quando eu vou abrir mão do meu final de semana pra trabalhar. Então pode ser que tu tenha que fazer isso. Um sábado por mês eu tô disposta a abrir mão do meu descanso no final de semana para investir um tempo no meu projeto, ou talvez fazer um curso online. Às vezes tem cursos que tu tá querendo fazer, ou um treinamento presencial, e aí tu nunca consegue. Mas talvez se tu abrir mão de um sábado, de um final de semana, enfim, tu vai conseguir fazer. Outra coisa, de repente, às vezes reduzir a carga horária de algumas atividades que tu faz, ou a frequência de atividades que tu faz. Então, de repente, hoje tu tá fazendo um curso 3 vezes por semana, isso tá te tomando muito tempo e tu não tá conseguindo cuidar de ti. Então, talvez uma noite ali que tu poderia tirar de descanso para não fazer nada mesmo, para cuidar de te fazer um spa day, tu tá, na verdade, fazendo aquele curso. Então, talvez diminuir a carga horária. Em vez de 3 vezes por semana, fazer 2 vezes por semana. Então, isso que é o importante. Às vezes, algum projeto de trabalho, alguma coisa que tu tá fazendo também, que já não tá fazendo tanto sentido para ti, alguma reunião que tu tem participado e que não tem te acrescentado muito, é importante tu avaliar nesse momento se isso realmente é algo que tu precisa continuar fazendo ou se não vai te ajudar. Então, o objetivo aqui é a gente simplificar e abrir espaço para as nossas prioridades. Então, esse é o teu segundo passo, avaliar do que tu vai abrir mão. Depois que tu já teve clareza sobre isso, é bem importante que tu saiba quais que são os teus valores inegociáveis. Se tu não sabe o que são valores, pesquisa e dá um Google que vai ter bastante informação sobre isso. Mas basicamente todos nós temos valores, alguns que são mais fortes, né? A gente tem ali entre 5, 6 valores que são mais fortes. E isso move as nossas decisões. Isso tem um peso muito grande nas nossas decisões. Então, por exemplo, o valor de pontualidade, de liberdade, de status, de sucesso, de excelência, reconhecimento, enfim, são vários os valores humanos e a gente precisa ter os nossos valores preenchidos para que a gente se sinta feliz e realizada. E é bem importante porque a gente conhecer os nossos valores, porque a partir desse momento tu vai saber do que tu precisa para ser mais realizada e dar conta daquilo que tu precisa fazer. Então, às vezes, os teus valores não estão sendo preenchidos dentro da tua carreira ou da tua vida pessoal. E isso também acaba atrasando as tuas entregas, as coisas que tu precisa fazer, porque tu fica tentando ali preencher os teus valores, mas não tá dando tão certo assim. Então, um exemplo, tá? Pra mim, eu tenho muito forte o valor de individualidade. Então, eu gosto muito de fazer as minhas coisas sozinha, eu preciso do meu tempo sozinha na semana. Tem aquele momento que eu gosto de ficar comigo mesma e de fazer o que eu quiser, seja ver uma série, ler um livro, escrever, planejar meus objetivos, enfim. Eu preciso desse tempo, é como se eu precisasse recarregar as minhas baterias. Mas não é todo mundo que precisa disso, algumas pessoas não precisam. Só que eu sabendo que eu preciso disso, eu sei que na minha rotina eu tenho que ter um momento para preencher o meu valor de individualidade. Eu tenho também muito forte o valor de liberdade. Então eu não gosto de ficar, por exemplo, quando eu trabalhava dentro de uma empresa, quando eu não tinha a minha empresa, eu me sentia muito presa por aquela questão do horário para entrar, de cumprir, enfim, horário com uma chefe, né, falando que eu precisava fazer. Isso não é pra mim, eu tenho muito forte valor de liberdade, eu prezo muito por isso no meu dia a dia, na minha empresa, na minha rotina, e sabendo disso, eu também consegui construir uma rotina pra mim que me permite
ter liberdade. Então, isso é o que faz toda a diferença. Quando tu souber aquelas coisas que importam pra ti, tu vai conseguir criar uma rotina que atenda isso e aí tu vai conseguir render mais, tu vai se sentir mais leve e tudo vai correr melhor. Então, assim, tu vai conseguir conciliar mais as tuas demandas do que se tu estiver fazendo as coisas por fazer e não souber exatamente aonde que ficam os teus valores. Então, dá uma pesquisadinha sobre isso, ver com quais tu se identifica e como que tu pode aplicar isso na tua rotina. Agora, falando sobre vida pessoal, uma coisa bem importante que eu faço já faz algum tempo agora, que antes eu não fazia de forma alguma. Eu falei pra vocês que eu trabalhava antes praticamente de segunda a segunda, desde a hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. E eu nunca tinha um tempo pra mim, ou eu pelo menos dizia que eu não tinha. Então eu sempre tinha aquela desculpa, não tenho tempo pra fazer minha unha, não tenho tempo pra ver série, não tenho tempo pra ler, enfim, nunca tinha tempo pra nada. Só que a real é que a gente precisa criar tempo pra aquilo que a gente quer. Então antes eu tinha essa crença de que eu precisava trabalhar incansavelmente todos os dias sem parar, não podia ter folga, não podia ter feriado, e que assim eu ia conseguir atingir meus objetivos. Só que eu tava total focada em vida profissional e esquecendo de mim. Isso começou a me deixar doente, eu realmente fiquei doente por conta disso, isso começou a afetar minha saúde física e a minha saúde mental. E foi quando o corpo me obrigou a parar que eu percebi que eu deveria e que eu poderia parar. Então talvez hoje tu tenha essa crença de que tu não tem tempo pra fazer as coisas que tu quer por ti, mas na verdade tu precisa arrumar tempo para fazer isso. Então, o que é a minha recomendação aqui? Colocar dias específicos na semana para fazer as tuas atividades pessoais. Pode ser dia, pode ser horário, enfim. Por exemplo, todos os dias à noite é o meu momento de ler e é o meu momento de assistir série. Não é todos os dias, às vezes que eu assisto série, às vezes faço outra coisa, ou enfim, tenho alguma tarefa para fazer, mas de noite é o meu período para mim, para descansar. No final de semana, no domingo, é o dia que eu faço as minhas unhas. Então eu já tô programada para isso, e é isso que tu precisa fazer também, colocar dias para as tuas atividades, para tu passar tempo contigo mesma, e elas vão ser como se fossem um compromisso, então tu deve anotá-la no teu planner. Dia tal da semana, descanso. Dia tal, fazer as unhas, ou assistir um filme, enfim. E isso vai ser como se fosse um compromisso no médico, como se tu tivesse uma consulta marcada. Quando tu marca um compromisso, tu não vai lá e comparece? Então, por que um compromisso contigo mesma tu deixa de lado e acaba não colocando em prática? A gente tem que se colocar em primeiro lugar também. Então começa a agendar contigo mesma um momento pra ti. É como se tu fosse te encontrar contigo mesma. E aí todas as semanas tu faz isso. Isso eu chamo de hábitos de manutenção. Então são aquelas coisinhas que a gente vai fazendo pra manter a nossa vida pessoal em dia. Não ficar largando, deixando acumulada, aí passa um mês, tu estoura, fica super irritada porque tu só focou na tua carreira, certo? Então é fazer esse balanceamento semanalmente. O próximo ponto, agora falando sobre vida pessoal e vida profissional, é preciso ter um limite para ambas as áreas. Assim é que tu vai conseguir conciliar. O que eu quero dizer com limite? Tu precisa saber até que ponto tu pode ir no teu trabalho. Então, às vezes, tá se sobrecarregando muito, tu tá se cobrando demais, só que tu continua empurrando, tu continua ali no teu limite. E tu precisa saber quando é demais para ti e respeitar, parar, ouvir o teu corpo. Às vezes a gente sabe que a gente tá cansada, né? Tu começa a procrastinar, tu não tem vontade de fazer as coisas, tá sempre desanimada e na verdade era só tu tirar um descanso. Então não deixe chegar a esse ponto, saiba quando é o teu limite e respeita ele. Um exemplo bem fácil para quem trabalha em casa é limitar o seu horário de trabalho. Isso estava totalmente fora da minha rotina antes, agora eu tenho horário para começar e eu tenho um horário para parar, senão a gente vai indo até de noite, né? Até a hora de dormir, que nem eu fazia. Isso é bem importante, se limitar. E na área pessoal a gente também precisa se limitar, né? Porque não adianta tu ficar criando desculpas no dia a dia para não fazer as coisas que tu precisa dentro da tua carreira. Então às vezes pensa assim, mas eu vou só ver mais um videozinho no YouTube, eu vou só ficar mais uns minutinhos aqui olhando o feed no Instagram, passando os stories. E aí vai passando 10 minutos, passam 15 minutos, passam meia hora, daqui a pouco passou uma hora já e tu ainda não fez o que tu precisava fazer. Então estabeleça limites, talvez o tempo que tu vai ficar todos os dias no celular, ou colocar horários para usar o teu celular, quando que tu vai ter as tuas folgas, enfim. É bem importante a gente se planejar. E isso, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é uma prisão. Na verdade, é liberdade tu se organizar para isso. Porque se tu deixa as coisas
acontecerem, faz tudo quando tu quer e não planeja nada, em algum momento as coisas vão ficar urgentes ou tu vai perceber que tu não tá dando conta de fazer e aí tu vai ser obrigada a fazer. Aí sim tu entra numa prisão, porque tu vai estar refém daquelas tarefas. Quando tu te planeja, tu tá no controle, tu tá na direção. Então, tu que tá planejando aquilo ali, tu sabe quando que vai ser feito e como que vai ser feito. E o último passo para conseguir conciliar as tuas demandas profissionais com as pessoais é deixar claro a tua agenda para as outras pessoas. Uma coisa que acontece muito é que algumas pessoas acabam fazendo tarefas simplesmente porque alguém pediu, ou acontece um conflito ali, tinha um determinado compromisso com outra pessoa e aí esquece, ou a pessoa não sabia que naquele momento tu ia estar trabalhando, ou que aquele dia era o teu dia de folga, enfim, não bate os horários. Então é bem importante que tu converse com as pessoas ao teu redor, com o teu marido, por exemplo, e fala pra ele, tá, nos dias tais e tais eu vou ter o tempo pra mim, no dia tal eu quero que a gente assista um filme juntos, né, o tempo do casal na semana também é bem importante, e aí vocês vão se programando juntos, para que as outras pessoas saibam da tua agenda e respeitem ela também. Afinal, tu não pode virar a agenda das outras pessoas, fazer no horário que elas querem, elas sempre te pedindo coisas. Vocês têm que achar um jeito de conciliar ambas as agendas. Então isso é bem importante, entender os horários de cada um, ver aquilo que funciona pra ti e como que tu pode conciliar os teus compromissos com o das outras pessoas que estão no teu convívio. E agora, antes da gente encerrar, queria deixar uma dica aqui pra vocês, pra quem tem dificuldade pra conciliar vida pessoal com a vida profissional, né, com a casa também, relacionamentos, estudos, às vezes tá fazendo faculdade também. Eu indico o meu curso, o Método Você Organizada, que tá com vagas abertas, onde tu vai aprender em 15 dias como planejar a tua semana para conciliar todas essas demandas e ainda ter tempo para descansar sem culpa. Então lá no MVO tu vai ter um passo a passo que tu deve seguir para conseguir organizar a tua vida. Ele é um curso bem prático e ao mesmo tempo objetivo, então se dedicando poucos minutos por dia, tu vai conseguir se organizar do zero. As inscrições, o link para as inscrições, aliás, vai estar aqui embaixo. Se vocês quiserem saber mais, tem todas as informações, tá bem? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e não esquece de comentar aqui embaixo se tu tem alguma dica para dar para outras mulheres que também estão buscando conciliar trabalho com vida pessoal. Compartilha aí ou também me fala qual que é a tua maior dificuldade, o que tu gostaria de ver aqui no canal, tá bem? Muito obrigada por assistir, um beijo e até o próximo vídeo.